Aleluia. Pai, Tu és santo, Senhor. Tu és bom, Tu és misericordioso. Obrigado por estarmos aqui, Pai, embaixo do Teu poder, do Teu domínio, do Teu senhorio, Pai. Obrigado por este dia, por este momento, Senhor. Pela Tua graça, Senhor, em nossas vidas. Obrigado porque Tu nos faz santo, Senhor. Obrigado pelo Teu favor, pela Tua bondade, Pai. Pela Tua misericórdia, Pai. Que nós possamos, Pai, reconhecermos que somos dependentes de Ti. Aleluia. E que nós possamos também, Pai, nos dar nessa tarde para o melhor de nós para Ti. Obrigado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa tarde, igreja. Podem sentar, fiquem à vontade. Aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, alegra ela, dá uma boa tarde. É isso aí. Numa tarde de domingo, só pode estarmos mesmo no melhor lugar que há em Teresina. Eu gostaria de saber se nessa tarde e nesta semana alguém aniversariou, alguém nasceu de novo, aniversário de casamento, de novo nascimento. Há alguém nessa tarde de domingo? Olha, Maria Liz, nossa amiga e irmã. Aleluia. É uma oração especial, né, Maria? Vamos direcionar nossas mãos para cá e orar pela vida da Maria. Pai amado, obrigado pela vida da nossa irmã, Senhor. Que este seja um novo ciclo de aprendizado, de crescimento, de rompimento, Pai, de bênçãos e de bondade, Pai. E que ela possa, Pai, em espírito e em verdade, te servir cada vez mais, sendo ela a Tua dádiva, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e digo amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Eu gostaria de chamar aí o Verbo News. Fiquem atentos para a gente não perder nada. De março, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do Rema e nesse período a matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique Ribeiro está aberta ao público e você é nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite, faça sua matrícula e tenha sua vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família.
Aproveite e traga um casal amigo com você. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Gera Expectativas do pastor Kenneth Reagan. Agora, eu quero que você pense um pouco e me diga, as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro, você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir a despeito da situação que está vivendo, pois vai aprender a viver com a fé cheia de expectativas. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Você pegou tudo aí, irmão? Irmão, eu queria reforçar sobre o Rema. O Rema é a maior escola interdenominacional do mundo, onde ela ensina o amor de Deus, a palavra, o que Ele tem para nós e o que nós podemos nele. E a gente que vem aqui na frente, e muitas vezes a gente passa pela cabeça, poxa, esse pessoal fala isso demais, e às vezes pensam que até seja mandado falar, mas infelizmente eu quero dizer que esse pensamento, infelizmente, está errado. A gente fala porque a gente vive essa palavra. Ela nos transforma mesmo. Eu falo porque eu sou um graduado Rema. E quando eu cheguei nessa casa para ouvir essa palavra maravilhosa, eu era uma pessoa. Depois que eu comecei a dizer o sim para Jesus, ouvir a palavra, fazer a escola Rema, saber o que eu podia, o que Deus tinha para mim, o que eu tinha para oferecer e o meu valor nele, aí eu me transformei. E isso é através do Rema, porque é uma escola que tem mais tempo para te ensinar. Não é só vir, você sair de casa, pôr a Bíblia debaixo do braço, vir ouvir o culto, depois voltar. Isso não é tudo, irmão. A gente precisa mergulhar mais na palavra, a gente precisa se aprofundar mais nos conhecimentos, ter um entendimento e saber o valor que somos. Nós não somos apenas um ser vivente, nós somos algo especial para Deus. E Ele tem muito para fazer em nossas vidas. Você pode acreditar que eu sou um milagre vivo do Senhor. Eu tive minha vida transformada e eu vou te dizer, foi a melhor decisão da minha vida. E fazer o Rema, para mim, foi bem melhor, muito mais ainda. Porque eu pude me envolver nas Escrituras, conhecer o poder de Deus, o poder que nós temos diante da palavra, saber lutar contra as forças inimigas. Agora mesmo você tá acompanhando aí uma matéria, Autoridade do Crente. Você está convidado a se fazer presente nela. É uma matéria que está de entrada livre, é franca a entrada. A você que está em casa, eu te convido a se fazer presente, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. O pastor Fábio Henrique, ele é o nosso pastor e professor dessa escola. E com certeza você tira muitas informações, muita sabedoria naquela pessoa, naquele ser que se entregou e se decidiu também a conduzir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Assim também eu me espelho nele e me espelho em cada um também de vocês que eu tenho como exemplo. Existem seres aqui, você não está aqui à toa e não é uma pessoa à toa. Você sempre é exemplo para alguém. E é isso que o Rema faz. O Rema faz te fortalecer, trazer essa visão do valor que você tem.
da palavra que você pode conduzir para ensinar, salvar vidas, transformar famílias. É importantíssimo você que ainda não é aluno, fazer sua inscrição. Não se preocupe, a gente vai ter sempre obstáculos. Quando eu fui começar, eu ia fazer administração, mas o Rema entrou e eu disse: Eliamara, como é que eu faço? Ela disse: rapaz, conversa com o Senhor que Ele vai te dar a direção. E eu vou te dizer, eu já fui administrativo uns 12 anos da minha vida e eu não tinha aprendido o quanto o Rema me ensinou em 2 anos. Mais de 12 anos eu fui administrativo, gerente de obras, mas 2 anos que eu aprendi o que o Senhor tem para nós, me encheu muito mais, e hoje eu honro essa escola, honro a palavra de Deus, e te convido a fazer matrícula e sentir e absorver mesmo o que eles têm para te ensinar, amém? Você está convidado para isso, hein? Eu gostaria de saber se temos hoje algum visitante nessa tarde maravilhosa que está aqui pela primeira vez no Verbo da Vida Teresina. Alguém? Levanta tua mãozinha aí. Fica de pé para a gente. Eu estou te vendo muito bem, mas eu te peço, por favor, fica de pé para que toda a igreja possa te conhecer e cumprimentar você da medida que você merece. Glória a Deus. No final do culto, eu retornarei aqui para convidar você aí a uma salinha especial que nós temos ali, ela se chama Sala VIP, só para pessoas VIPs assim como vocês, tá certo? Para que a gente possa conhecer melhor você e que a gente possa doar mais do nosso amor para você, tá bom? A gente agradece muito e recebe tudo que tem hoje para você. Vamos continuar adorando o nosso Senhor com nossos bens. Abram comigo em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa aí é uma promessa. Este versículo desafia aprova ao povo todo, a provar a Deus quanto à sua fidelidade, prometendo ele abrir as comportas do céu, quando ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu, ele derramará bênçãos incalculáveis. Nessa época, os israelitas estavam negligenciando os dízimos e oferta no reino, mas nós não, amém? E aqui o profeta ele ensina sobre a fidelidade financeira, para que haja em você uma obediência e confiança na provisão divina. Este é um compromisso de Deus em abençoar grandemente a sua verdadeira obediência, amém? Eu convido a você a participar desse momento maravilhoso no modo tradicional, onde você vai encontrar alguns envelopes aí nas costas das cadeiras. A gente tem alguns envelopes, temos também o Pix aqui no telão, ou no cartão de crédito ali na tesouraria. E você que está em casa, pode participar também desse momento maravilhoso, através do QR Code que se encontra no canto da tua tela. Amém? Vamos participar desse momento maravilhoso. Ergue teu envelope, tua mão, e vamos honrar graças ao Senhor por este momento e agradecer a Pai
Pai, obrigado por poder, Pai, contribuir com a Tua obra aqui na terra e multiplicar, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus multiplicador, um Deus galardoador. E honro graça pela vida dos meus irmãos, que multiplicam suas bênçãos através da obediência, Pai, através do dízimo, da oferta que faz alegremente. Em nome de Jesus eu oro e te convido a dizimar ou ofertar com alegria. Amém? Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará, para sempre estará, para sempre estará, para sempre estará. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Você tem provado da fidelidade do Senhor? Você tem visto a bondade dele na sua vida? Deus é fiel, irmãos. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é santo. Ele é digno da nossa entrega, Ele é digno do nosso louvor. Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui essa tarde. E essa tarde não é uma tarde comum. Esse não é mais um tempo, esse não é mais um culto.
Esse é o culto que o Senhor preparou para nós. Esse é o tempo que Ele está liberando para você. Talvez você pense que esteja aqui porque você veio para mais um culto. Mas o Senhor marcou esse encontro, o Senhor marcou esse tempo. E a gente precisa estar aqui de fato com o nosso coração pronto para aquilo que vai acontecer. Uma expectativa deve ser gerada por nós. A expectativa de que nós não sairemos daqui do mesmo jeito. A expectativa de que as adversidades que estão diante de nós cairão por causa da palavra, cairão por causa de um movimento que nós vamos gerar em nós mesmos, nos movendo em fé. A gente precisa sair do lugar onde nós apenas recebemos, onde nós vamos engordando com aquilo que nós recebemos, e a gente precisa entrar em um lugar onde a gente começa a agir com aquilo que nós temos escutado, com aquilo que a palavra tem transmitido a nós. Deus não tem um estilo de vida comum para você, mas você precisa decidir se mover com aquilo que você recebe, com aquilo que você tem recebido. Você precisa decidir se mover com aquilo que você tem recebido. Enquanto nós apenas recebemos, enquanto nós ficamos em um mesmo lugar, a gente vive uma vida comum. Mas quando a gente decide se mover em fé, com uma convicção, Deus não me criou para viver uma vida comum. Deus não deseja que eu passe por essa terra, seja por 80, 90 anos ou 100 anos. Deus não quer que eu viva uma vida comum. Deus quer alcançar pessoas, Deus quer alcançar famílias através da sua vida. Mas nós precisamos decidir crer nisso. Nós precisamos decidir crer que há um estilo de vida por fé. Deus estabeleceu isso. A gente precisa conhecer, e depois que nós conhecemos, nós precisamos começar a nos mover. A gente precisa começar a soltar aquilo que nós decidimos crer. Enquanto nós ficamos apenas dizendo eu creio, mas nós não nos movemos, isso é uma resposta para você mesmo. Você não crê. Mas quando nós decidimos falar com as circunstâncias, com os medos, com os traumas, sabe os traumas? Eles são resolvidos pela palavra. Os traumas são construídos ao longo de uma vida, aqui é verdade. Mas só que a palavra, o Espírito, o poder de Deus resolve todos esses traumas que você tem carregado até aqui. Mas parte de uma decisão sua, parte de uma decisão minha. Eu não vou viver uma vida de traumas. Eu vou viver uma vida na palavra. A vida na palavra, eu creio, eu falo, eu creio, eu me movo, eu creio, eu respondo, eu creio, eu corro, eu creio e eu decido não viver uma vida comum. Paulo não viveu uma vida comum. Moisés não viveu uma vida comum. Josué não viveu uma vida comum. Tantos homens e mulheres de Deus não viveram vida comum. Nós não estamos aqui para viver vida comum, mas é uma vida que o poder opera através de nós. É uma vida onde nós operamos por meio do poder. É uma vida que nós nos movemos. É uma decisão do nosso coração. Não vou viver uma vida comum. Você pode dizer isso? Agora vamos dizer crendo: eu não vou viver uma vida comum. Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado pela sua palavra, que é a verdade, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Obrigado por esse encontro que o Senhor promoveu, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto para receber das tuas verdades e para viver uma vida em comum, Senhor. Diante das circunstâncias, diante das adversidades, nós não seremos mais os mesmos. Nós vamos nos comportar de uma maneira diferente, por causa do seu poder e por causa das verdades que estão embutidas na sua palavra. A sua palavra é a verdade, Pai, e nós a consideramos acima de todas as coisas. O seu nome está acima de todos os nomes. Nós cremos e nós confiamos nisso, em nome de Jesus. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e você pode dizer essa frase que nós acabamos de dizer. Agora você pode dizer para ele, para você gerar essa convicção nele também: ei, você não vai viver uma vida comum. Graças a Deus. Você pode sentar.
O Senhor é bom, gente, obrigado. O Senhor é bom, irmãos. Nós não podemos viver uma vida comum. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor vai dizer que você é sal dessa terra, que você é luz aqui. Então não é uma vida comum. É uma vida onde nós vamos fazer coisas por meio da palavra. A gente precisa crer nisso. A gente precisa crer nessas verdades. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. Como diz o pastor Marquinhos, você está animado com essa história de ser crente? A gente precisa ficar animado com essa história de ser crente. Porque não é uma vida normal. A gente anda na contramão daquilo que o mundo tem para oferecer. A gente anda com uma consciência que aquilo que o mundo está oferecendo não é a vontade de Deus em muitos aspectos. A gente anda na contramão por causa que existem conceitos que foram implementados e quando nós comparamos com a palavra, a gente vê que aquela não é a verdade. Ou seja, o estilo de vida por fé é um estilo de vida que está na contramão do que o mundo sugere. Então, de fato, a gente precisa compreender essas verdades. A gente não vai conseguir consumir aquilo que a palavra tem em uma tarde só, em um dia só. Por isso, e do mesmo modo, você não consegue almoçar no domingo aquilo que vai te sustentar pelo resto da semana. Alguém almoçou domingo e só vai almoçar no domingo que vem? Não. Nós vamos aos poucos nos alimentando todos os dias. Há uma frequência na nossa alimentação para que você se sustente de pé. Não é assim? Do mesmo modo é a palavra. É por isso que você precisa, por causa de um estilo de vida de fé, você precisa decidir sair de um lugar onde você está comendo aos domingos e às quintas. Não, mas eu vou ao VC, então eu como um lanche também do VC nas terças-feiras. Irmãos, ninguém se sustenta comendo domingo, terça e quinta. Há um estilo de vida de fé que eu preciso ter uma consciência, eu preciso me alimentar com mais frequência. Isso é eu começar a me mover nesse estilo de vida que o Senhor nos deu. Porque existem circunstâncias que se levantam e muitas vezes, por que ficamos perdidos? Sem saber o que fazer com aquela circunstância? Ao ponto dela se tornar tão grande diante de nós. Porque as verdades estão embutidas na palavra, mas eu não peguei antes daquela circunstância se levantar. E agora eu estou abafado, vivendo debaixo de uma opressão por causa daquela circunstância que se levantou, e eu não sei o que fazer. Não é assim? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu inúmeras vezes comigo ao longo da minha jornada. Mas quando nós começamos a absorver aquilo que a palavra tem, é por isso que tem coisas na palavra que vai nos corrigir agora. Tem coisas que você precisa guardar no seu coração, porque você pode precisar amanhã. Existem coisas que nós ouvimos da palavra que naquele instante não nos confronta, porque já estamos caminhando naquele nível. Mas pode ser que amanhã você decaia do nível e você precisa daquilo armazenado no seu coração. Um bom depósito das verdades da palavra precisa estar aí. Por isso, todos nós precisamos de um coração para receber a palavra. Sabe, o alimento da palavra sempre vai nos servir, seja hoje ou seja amanhã, mas sempre vai nos servir. O apóstolo Paulo diz algo maravilhoso aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, você abriu lá? O apóstolo Paulo diz assim: sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. O que Paulo está nos ensinando é algo que naturalmente é difícil, porque ele está dizendo, olha, não coloque os seus olhos naquilo que não se pode enxergar, naquilo que se pode enxergar, não é assim? Ele diz, olha, fixe os seus olhos nos elementos que não são vistos, mas é muito mais fácil nós fixarmos os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo. Há uma tendência, diga natural, a tendência natural é de você fixar os seus olhos no que você vê, mas Paulo está dando uma instrução pelo Espírito,
uma instrução para mim e para você. Ele diz: não fixe os seus olhos no que você está vendo. Isso vai nos servir para a vida inteira. Porque aqui, enquanto nós estamos, de repente se levanta uma circunstância. E aí eu preciso guardar essas palavras no meu coração, preciso compreender aquilo que está lá em Hebreus no capítulo 11, no versículo 3, que diz assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que não pode ser visto foi produzido por aquilo que não se vê. Aquilo que é visto foi produzido por aquilo que não se vê. Tudo o que nós estamos vendo veio do que você não está vendo. Você precisa compreender essa origem das coisas. Parece que o apóstolo Paulo também está nos ensinando aqui sobre uma hierarquia dessas realidades, o que se vê e o que não se vê. E aí ele vai dizer que aquilo que você está vendo passa, é perecível, tem um tempo determinado, vai se encerrar, mas ele diz: aquilo que você não está vendo é eterno. O autor aos Hebreus está dizendo para mim e para você uma revelação profunda. Ele diz: olha, o que você está vendo veio do que você não via, mas agora você está vendo. E aí a gente precisa aprender essas coisas, porque o que normalmente vemos diante de nós? Circunstâncias que se levantam, adversidades, problemas. Temos nas nossas vidas muitas áreas, não é assim? E às vezes financeiramente está tudo bem, mas às vezes emocionalmente não. Quantas pessoas conhecemos assim? Quantas pessoas financeiramente bem resolvidas, mas vivem todos os dias adversidades emocional, às vezes com os filhos, às vezes questões familiares, e por aí vai, problemas dessa vida que você conhece. Não é assim? Às vezes ministerialmente a pessoa não consegue encaixar, não consegue emplacar, não consegue resolver, existem desejos no coração, mas que não andam. Por que não andam? E aí você para diante daquela adversidade. Problemas que você vive, às vezes vícios de uma vida inteira, como uma muralha que se levantou. E você resolve ou decide viver parado diante daquela adversidade. Mas o que Paulo está dizendo? Ele diz: você não pode viver baseado no que você está vendo. Aquilo que você se baseia precisa ser aquilo que é espiritual. Lembra da hierarquia das coisas que existem? O que são as coisas que você não está vendo? Coisas espirituais. Lembra, talvez muitos aqui são graduados do Rema, eu aprendi lá uma verdade que mudou muitas coisas da minha visão, em relação à palavra, em relação a mim, em relação a tantas verdades. É que você não é esse corpo aí, mas é fácil você compreender. Esse corpo, ele não envelhece. Nesse próprio texto, Paulo diz isso um pouco antes. Ele se desgasta, ele envelhece. Por quê? Porque ele é visível e por isso é natural. O natural, ele envelhece, ele perece, ele encerra, ele tem um prazo de validade. E aí nós aprendemos que nós não somos esse corpo físico. Nós somos um espírito. O espírito não envelhece, porque ele é espiritual, e ele não é visível para você. Você está vendo o seu próprio espírito? Não, ninguém aqui está vendo o seu próprio espírito, mas pela fé nós cremos: eu sou um espírito, eu vim de uma eternidade, e eu vou voltar para uma eternidade, é no espírito. Não é assim? Então a gente precisa compreender essa hierarquia. As coisas que eu não estou vendo são as coisas que são eternas, e aquilo que eu estou precisando ver vai se manifestar, porque no reino do Espírito já está pronto. E o que é o estilo de vida por fé que o Senhor disse para mim e para você, que o justo viveria pela fé? E é interessante porque essa condição de justiça que a Bíblia está nos dizendo, é uma condição que foi dada por Deus em Cristo para mim e para você. Ele diz: o justo tem um estilo de vida para viver, é um estilo de vida por fé. O texto de Hebreus diz assim, olha, que pela fé nós compreendemos que o universo foi criado por meio da palavra. Como que nós compreendemos isso? O texto diz: é pela fé.
nós cremos que Deus foi dizendo haja e houve. Você crê assim? Deus foi dizendo haja e houve, Ele foi dizendo haja e houve. Aí esse mesmo Deus nos deu fé, para depois Ele dizer que o justo viveria pela fé. A fé vem dele, é do Espírito. A fé, ela é do coração, ela não deve ser movida pelo seu raciocínio. As informações da palavra precisam ser de fato implementadas no nosso coração, na nossa mente. Precisamos meditar, precisamos entender, precisamos aprender, mas isso não é para ser uma mera informação, é para nós movermos essa informação do nosso espírito para a nossa mente, renovando a nossa mente pela palavra. No espírito estamos perfeitos, mas eu preciso ter uma compreensão daquilo que a palavra diz. Quando eu nasci de novo, o Senhor me deu uma boa medida de fé. Essa fé é do próprio Deus, aquele Deus que falava e havia. Eu estou dizendo tudo isso para você, só para dizer que diante das adversidades, das circunstâncias, dos problemas, das muralhas que de repente se levantam, você não pode ficar calado. Parece que muitas vezes nós ficamos acomodados ou ficamos frustrados diante das muralhas que se levantam. Elas nos aterrorizam porque parecem tão grandes, porque estamos fazendo o que Paulo disse para não fazermos. Ele diz: você tem que olhar o que você não vê. E você precisa sair daqui essa tarde com isso. Eu preciso ficar com aquilo que eu não estou vendo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver prédios que temos aqui em Teresina, ou às vezes uma cidade inteira. Você não consegue ver a cidade inteira aqui embaixo, mas você pode ver um prédio. Você pode parar diante do Metropolitan, você vai ter que curvar sua cabeça para você conseguir enxergá-lo todo, não é assim? Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de sobrevoar algum prédio, qualquer prédio grande, de um avião, passando por ele. Que tamanho ele fica? Fica muito pequenininho. O que Paulo está dizendo para mim e para você é sobre convicções que precisam estar claras no nosso coração, ao ponto de sairmos diante daquele prédio, diante daquele problema, diante daquela muralha, diante daquelas circunstâncias, vendo que ela é grande demais. Mas é por causa do nosso ponto de vista, estamos naturalmente olhando um problema. Mas o que ele está nos convidando é sairmos dessa área, dessa arena que o diabo sempre vai tentar nos trazer. Fica no natural, fica com o extrato da sua conta, fica com o diagnóstico que o médico te deu, fica com esse cenário que você tem vivido há 10 anos, há 15 anos, aí você é levado a crer que aquilo não vai mudar mais. Por quê? Porque já tem muitos anos, já são 15 anos vivendo assim, são 30 anos vivendo dessa forma, não muda mais. Mas quando você decide pegar o que esse versículo está dizendo, para olhar aquilo que você não está vendo, você sai dessa condição do natural e você passa para um outro nível, e você vai ver essa circunstância pequena. Essa circunstância pode ser movida desse lugar, essas portas podem se abrir, coisas na minha vida podem ser mudadas assim, ainda dá tempo. Mas é quando eu tomo uma decisão de crer e falar. O que nós falamos diante das adversidades? Está difícil. Esse mês eu vou ter que escolher a conta que eu vou pagar. O que é isso? É o que nós cremos. E aí nós fazemos as brincadeiras com aquilo que nós cremos. Nós falamos aquilo que nós cremos. É por isso que nós precisamos mudar aquilo que a gente fala. Você pode dar um glória a Deus? Então eu preciso entender, se há um estilo de vida para eu viver, e esse estilo de vida se baseia em fé, que eu vou ficar com aquilo que eu não estou vendo, que eu vou falar o contrário daquilo que está diante de mim, não é uma vida normal. Deus não te chamou para viver uma vida normal. É uma vida nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, vendo uma coisa e falando aquilo que a palavra diz. Vendo algo e dizendo, não vai ficar assim, esse quadro vai mudar, esse cenário pode mudar, e as pessoas dizendo que já está no final, e você diz, mas pode mudar. É a gente pegar firmemente aquilo que a palavra diz, para vivermos.
E eu vou dizer a você, só dá para viver o sobrenatural quando a gente decide viver o sobrenatural. E o sobrenatural não se vive por intelecto, pela razão. O intelectual não vai se mover, aliás, o sobrenatural não vai se mover enquanto nós caminharmos olhando aquilo que é natural o tempo inteiro. O Senhor está nos convidando de fato a viver um estilo de vida que nós temos para viver nele. A gente precisa dar essa resposta ao Senhor, a gente precisa dar essa resposta a nós mesmos. Falando diferente, um exercício diário. Você pode começar isso daqui a pouco. Observando o que você tem falado. Se há um estilo de vida por fé, o que eu tenho dito? Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, não vai dar, o ministério não anda, a família, esse menino não presta, esse menino não quer nada com Deus, esse marido não quer o Senhor não, essa mulher não quer isso. O que nós temos dito? E as circunstâncias vão continuar as mesmas. Porque Deus criou falando, haja. Aí Ele vai dar a você uma fé para você mover circunstâncias falando. Ele nos deu o seu próprio Espírito, Ele nos deu a sua palavra para ser direção para mim e para você, para nós aprendermos isso como estamos aprendendo hoje à tarde, para a gente decidir mudar as circunstâncias, os pesos que estão nos atrapalhando, que estão diante de nós. A gente pode mover essas coisas. Como a palavra vai nos falar sobre uma montanha que pode ser movida por aquele que crê. Ele disse, aquele que disser, não duvidar, ela se move. Então aquilo que o Senhor nos entregou é tão poderoso ao ponto de mover uma montanha, irmãos. Então a gente precisa acreditar na fé que Ele nos deu. É fé na fé. Eu preciso começar a pensar sobre isso, a meditar sobre isso. Rapaz, o que o Senhor me deu move uma montanha. Como não vai mover essa circunstância? É uma decisão do nosso coração. É uma decisão a dar respostas ao Senhor. E aí a gente vai provando disso dia após dia. E você vai se encontrar em muitos momentos falando o contrário à palavra. Mas agora você vai passar a observar aquilo que você falou. E você vai dizer, o que eu estou falando está contrário à palavra. O Senhor me deu um estilo de vida para eu falar aquilo que eu não estou vendo. O quadro é esse, mas eu fico com aquilo que a palavra diz. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 5, versículo 13. Diga, Deus não me chamou para viver uma vida comum. A vida que não é comum, irmãos, é uma vida que nós falamos fé. É uma vida que nós pensamos a respeito das circunstâncias como algo que não é tão grande assim. É nós olharmos algo pesado, algo monstruoso diante de nós e a gente dizer, não é tão grande assim. É olhar de cima. Amém? Josué capítulo 5, versículo 13, diz assim: E sucedeu que quando Josué estava próximo a Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia um homem que lhe opunha com sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Versículo 14 diz, e ele disse, não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou e disse-lhe, o que diz o meu Senhor ao seu servo? Vamos dar uma pausa, a gente já lê mais 2 versículos aqui. Mas o que eu preciso entender, Josué era um grande líder, estava ali substituindo um líder, o maior líder deles, Moisés, e ele já havia muitas circunstâncias liderando aquele povo, e muitas circunstâncias já haviam se levantado. Agora o texto está dizendo que Josué está ali, alguns textos dizem, aos pés de Jericó. E sabe o que ele estava vendo diante dele? Uma muralha. Quem era Jericó? Uma cidade, a Bíblia vai nos mostrar que é uma cidade muito forte, muito fechada, portas extremamente fechadas, eles tinham estratégias militares, homens fortes, era aquela cidade, eles estão ali diante daquela adversidade.
diante daquela muralha que seria intransponível, naturalmente falando. Naturalmente falando, rapaz, não dá para entrar. São fortíssimos. A muralha é muito grande. Mas é interessante que a gente leu aqui o versículo 13, e o texto está dizendo que Josué está ali diante de Jericó. Parece com a vida que muitas vezes vivemos. Porque muitas vezes a gente está diante de um problema grande. Mas é interessante que ele levanta os olhos, e aí tem um homem com a espada desembainhada, e aí ele vai até lá perguntar, e aí, você é por nós ou é contra? E aí ele vai explicar e vai dizer assim, não, eu vim para cá, eu sou um capitão do exército do Senhor. Sabe, às vezes, diante de uma circunstância, a gente precisa pensar, Deus já providenciou um reforço. Deus já tem uma solução para você, para mim. Deus nunca nos desamparou, a palavra diz isso. Ele diz, vocês nunca estarão sozinhos. Então, diante das circunstâncias, Josué tem uma atitude, ele levanta os olhos e ele encontra uma solução que foi enviada por Deus. Diante daquilo que era um problema para ele. E sabe, diante de um problema, ao invés de você procurar 1001 pessoas para tentar resolver aquilo, desesperado, para como Josué parou. Talvez ele estivesse ali olhando, talvez ele estivesse pensando, talvez ele estivesse meditando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conduzir esse povo? Como é que eu vou encontrar uma solução para isso? Às vezes nós precisamos parar um pouco, deixar do desespero diante dos problemas. Ele está aos pés de Jericó, ele está diante daquela muralha, mas ele para. Quando ele levanta os seus olhos, chega uma situação, uma solução para a situação. E a gente precisa também compreender que a gente precisa ter uma conduta diante desses problemas. Porque a maioria dos problemas que se levantam diante de nós, eles têm uma tendência, ou nós temos uma tendência diante deles, é de abaixar as nossas cabeças. Não é assim? A gente fica fechado, a gente fica abalado, ou a gente tem uma tendência a ficar para baixo. Mas a gente precisa entender que a gente precisa levantar a cabeça. Você não vai resolver os seus problemas só chorando na sua casa, de cabeça baixa, trancado em um quarto. A gente precisa levantar a cabeça. E quando a gente levanta a cabeça, a solução está lá. É uma postura que nós devemos ter diante dos problemas. Temos uma tendência, por causa do natural, a olhar que é grande e abaixar a cabeça. Mas a gente precisa fazer como Josué. Levanta a cabeça, você vai enxergar a solução na hora. De onde vem a solução? Dos homens? Não, a solução vem do Senhor, por meio de homens. O texto diz, um homem estava diante de Josué. Era uma alma? Não, o texto diz, um homem estava diante dele. Ele disse, rapaz, eu vim como um capitão do exército do Senhor. Eu vim reforçar aquilo que você precisa. Eu vim te dizer uma palavra essa tarde. Levante a cabeça. Não está perdido. O ministério, a família, a sua casa, o seu serviço, não está perdido. Diga, eu vou me mover. Em fé. Não é na força do próprio braço. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que não é na força do próprio braço. Porque se fosse na força do seu braço, você ia dizer no final, fui eu que resolvi. Mas um estilo de vida de fé é um estilo que a gente compreende. Deus não vai fazer tudo. Existe uma parte que é minha, mas existe uma parte na solução que eu jamais teria e vem dele. Deus dá a solução, Deus provê o meio, mas eu preciso crer e eu preciso me mover. E você vai ver isso, esse texto inteiro. Eu quero até convidar você a anotar e ler em casa com calma. Josué capítulo 5, a partir do 13. Eu não consigo lê-lo todo aqui para você. Mas eu preciso saber, há um socorro que vem da parte do Senhor. E há uma resposta que eu preciso dar. Há um mover que eu preciso me esforçar para ter. Há uma resposta que eu preciso me esforçar para dar ao Senhor. E a mim mesmo.
As circunstâncias falando com você e você dando uma voz às circunstâncias. Falando. Porque as circunstâncias se levantam, aí a gente se cala. A gente não fala nada. Ou às vezes as circunstâncias se levantam e a gente fica tímido para falar: ô Satanás, por favor, saia. O irmão Reagan diz que se um porco entrar na sua casa, na sua sala, aí você tem aquele sofá muito bonito, aquele tapete estendido, maravilhoso, e o porco entrou todo sujo, como é que você vai se comportar? Você vai expulsar o porquinho: por favor, você pode sair? Se você não fala assim nem com o cachorro: ei, cachorro, sai! E como é que nós temos falado com o diabo? Eita, eu vou falar com o diabo não. Ei, então você precisa vir para as aulas que estão abertas. Você vai aprender que a autoridade nos foi dada em nome de Jesus. Então não é para nós estarmos diante das adversidades com medo do diabo. Eu vou falar o nome do diabo não, porque... Ei, Satanás, você é derrotado, saia da minha frente. Saia da minha sala. A gente precisa começar a se mover com isso. A gente precisa começar a crer que nós não fomos feitos pelo Senhor para estar em um canto acuado pelas circunstâncias levantadas pelo diabo. A gente pode dar respostas, e a gente pode ver as respostas, a gente pode ver os quadros mudando. É uma decisão do nosso coração. É uma decisão de ficarmos com aquilo que a palavra diz. O versículo 15 diz: e o capitão do exército do Senhor disse a Josué, na sequência, né? Eu li o 14, agora vamos ler o 15. Josué capítulo 5, versículo 15. Já é pouco, deixa eu acelerar um pouco. E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: desata o teu calçado. É interessante no versículo 14, só lembrando aqui o final, porque Josué também tem uma atitude. Quando ele pergunta àquele homem: você é por nós ou é contra? Ele diz: é por vocês. Aí ele tem uma atitude, ele se dobra, ele se curva, ele adora, e ele para dizer: o que é que o Senhor tem de informação para mim? Eu gosto disso, porque isso fala sobre uma conduta que nós precisamos ter. Às vezes, diante das adversidades, a gente procura várias outras soluções, vários outros conselhos, mas a gente não para fazer o que ele fez aqui. Ele dizia: aí, qual é a instrução que Deus tem? Esse cuidado de saber a instrução do Senhor é importantíssima, porque nós vamos começar a nos mover em fé, sem saber para onde ir. Não, a fé, ela tem uma direção. E que direção é essa? É a direção dada pelo Senhor. Aí Josué para: e aí, qual é a informação, a instrução? O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus quer que eu faça? Como é que Ele quer que eu me conduza? Por onde Ele quer que eu vá? Aí ele vai dizendo no versículo 15: e o capitão do exército diz a Josué: desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual você está é santo. Aí é interessante o final do versículo 15, porque ele diz assim: e Josué o fez. Porque muitas vezes nós queremos saber qual é a instrução, mas a gente ouve a palavra e a gente não faz. Lembra que eu falei para você no começo que há um estilo de vida por fé, que há uma instrução da parte do Senhor, a palavra que vai nos conduzir, que vai nos dar essa direção, mas no final, qual é o nosso coração? A gente faz aquilo que a palavra diz, ou a gente vai fazer completamente diferente? Ou a gente vai fazer aquilo que a gente pensa, ou a gente faz simplesmente aquilo que a gente quer? Porque Josué teve uma conduta, o que Deus tem, ele ouve. Aí o final do versículo diz: ele fez. E você vai ver, você vai continuar lendo, o Josué, capítulo 6, é a continuação, vai dizer: então Jericó está firmemente fechada. Vamos para essa parte. Jericó está firmemente fechada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía e ninguém entrava. Isso é interessante, porque parece que essa realidade do versículo 1 de Josué capítulo 6, a realidade que estava acontecendo aqui é que os filhos de Jericó estavam lá dentro, trancados atrás daquelas muralhas, com medo dos filhos de Israel. E lá fora, os filhos de Israel estavam também com medo com os filhos de Jericó, dos filhos de Jericó. E aí a gente precisa saber que isso que eu tenho falado desde o começo, as circunstâncias, as adversidades que nós vivemos aqui,
a gente precisa saber que elas também estão com medo. Com medo de você abrir a sua boca para falar. Aí às vezes você está diante das circunstâncias com medo, e ela está lá. Se ele abrir a boca, eu tenho que sair. Se ele decidir crer, eu não vou poder ficar. O texto está dizendo isso. Jericó estava lá, estavam tudo fechado, por causa dos filhos de Israel. Então eles estavam do lado de dentro. A maior adversidade para eles, estavam lá do lado de dentro, com medo deles. Sabe, você precisa saber disso. Não importa qual seja o tamanho do problema, não. Não importa as circunstâncias que a gente tenha vivido. Eles estão do outro lado, estão com medo da minha voz. Há um poder que o Senhor me deu no nome de Jesus. Há um estilo de vida de fé, há uma fé que Ele me deu no novo nascimento. Agora essa fé, ela cresce à medida que você decide viver falando contra aquelas adversidades, contra as circunstâncias que se levantam na sua casa ou em toda a sua vida. Agora, se nós nos calamos, ela nos engole. Mas se nós nos movemos, a gente vai ver que as muralhas caem. Se nós seguimos a instrução, se nós somos cuidadosos em saber o que a palavra diz, a gente tem caminhado até aqui com aquilo que nós achamos ou com aquilo que a palavra diz. É uma decisão nossa. Eu sempre gosto de dizer que nós temos várias informações que carregamos há anos e anos. Não importa quantos anos de crente você tem informações na sua cabeça que são contrárias à palavra, que não são condizentes, porque você aprendeu em algum lugar, de repente na escola, na faculdade, no seu meio de trabalho. A gente vai absorvendo informações que são contrárias a essas verdades, mas a gente precisa se despojar dessas informações para ficarmos com aquilo que a palavra diz. Mas isso é uma decisão. Isso não vai acontecer porque Deus quer, isso vai acontecer porque você decide. Ele já quer, é tanto que Ele disponibilizou a sua palavra. Agora eu preciso decidir, absorver aquilo que a palavra tem, aquilo que a palavra diz. O versículo 2 de Josué, no capítulo 6, diz assim: e o Senhor disse a Josué: vê, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, os homens fortes e valentes. Percebe que ele está dizendo que entreguei, é no passado. Quando Josué ainda estava ali, diante daquela muralha, pensando como é que vai ser, de repente ele estava orando, Deus diz: eu entreguei, é no passado. É um estilo de vida que eu preciso entender. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz: eu sou mais do que vencedor. Aí eu preciso começar a confessar esse versículo: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E a gente precisa acordar falando essas coisas para encher a nossa mente dessas verdades. Ao invés de eu não posso, eu não sei, eu não consigo, não vai dar, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E eu vou começar a me mover com aquilo que a palavra tem. Deus está dizendo a Josué: eu já entreguei. De repente o rei de Jericó estava lá sentado, de repente até falando: nós vamos já sair, vamos dominá-los e vamos vencê-los. Mas ele não sabia talvez, mas já estava derrotado. Porque Deus já tinha dito: entreguei no passado. E eles já estavam derrotados. Então nós precisamos saber disso. As circunstâncias que se levantam aqui eram diante de Josué. Mas nós vivemos o que Josué viveu aqui todos os dias. Essas muralhas se levantam todo o tempo. Mas eu preciso ficar com aquilo que Deus disse. Ele já me entregou. Deus já me entregou essa solução. Eu fico com as verdades da palavra. E você vai seguir esse texto e você vai ver que não é na força do seu braço. Porque alguém pode pensar: isso é soberba, isso é arrogância. Não, isso é a verdade da palavra. Porque não é na força do meu braço, mas no poder da própria palavra. E você vai ver que Josué vai provar disso, porque ele fica com aquilo que o Senhor falou. E eles vão cercar aquela muralha, e isso nos faz entender que existe uma parte, porque Deus disse aqui: eu entreguei Jericó a você, o rei, os homens valentes. Arme uma rede, que eu já entreguei para você. Deus não disse assim. Vai seguir a instrução no versículo 3, e você pode ler depois. Deus dando a instrução: como é que você vai fazer? Você vai cercar a muralha, você vai cercar a cidade, você vai fazer isso por tanto tempo. A gente está vivendo a geração micro-ondas, né?
A gente coloca aqui, a gente já quer 30 segundinhos, tudo pronto, tudo feito, tudo quente. Mas o estilo de vida por fé é a gente falar 6, 7 dias por semana, falando essa palavra. É a gente se movendo com aquilo que a gente decidiu crer. É a gente decidindo viver aquilo que o Senhor projetou. Não vou viver um estilo de vida comum. Vou provar daquilo que ninguém prova por causa da palavra. É uma construção. Ele diz, você vai fazer isso, você vai fazer dessa forma, é pelo tempo tal, e eles fazem exatamente aquilo que o Senhor falou. E é interessante que você vai ler o texto, você vai ler depois? Fiquei preocupado agora. E aí ele vai dizer, ó, tem um tempo que você fica calado, vocês vão ler. Aí depois vocês vão dar um grito. Tem tempo que a gente precisa ficar calado ali. Não vai falar nada com ninguém, vai ficando calado. Tem um tempo que você se levanta e as muralhas caem como água, se derreteram. Você percebe que não foi na força do braço, não foi na espada dos homens, não foi na força daqueles homens grandes e valentes, foi na instrução da palavra. A vida de fé não se baseia na sua própria força. Se baseia nas instruções do Senhor, se baseia em uma vida de convicção, de que aquele que criou todas as coisas por meio da sua palavra, e eu decidi crer nisso, me deu um estilo de vida que eu me movo por fé, que circunstâncias podem sair do seu devido lugar, por causa da minha voz. A minha voz, a sua voz, elas são reconhecidas aqui. Mas o que nós temos dito? Se nós olhamos as circunstâncias assim, vamos ficar ali opressos por elas. Mas se nós decidimos pela palavra nos elevarmos, ocupando essa posição, ocupando esse lugar, nos movendo diferente, não nos entregando às tristezas, mas a gente vai falando a palavra. A gente pode começar hoje. A gente pode começar agora falando a palavra. A gente pode começar a se mover aos poucos, e a gente vai falhando, vai falando errado, mas vai corrigindo. A gente vai ficando com aquilo que a palavra diz, ao invés de ficar com aquilo que o mundo diz, com aquilo que os nossos próprios conceitos, os nossos próprios preconceitos, gerados ao longo de uma vida, uma formação que tivemos. Não, eu vou eliminar essa forma de viver, essa forma de pensar. Eu vou me entregar para esse entendimento da palavra. Eu vou começar a dar os gritos que eu preciso, e é interessante porque aqueles gritos falam sobre esse posicionamento nosso. De sair da passividade. As circunstâncias te consomem há 30 anos e você decidiu ser consumido por elas. Passivo. Mas aqueles homens fizeram conforme a instrução do Senhor e deram um grito no 7º dia. Às vezes a gente precisa tomar essa decisão no nosso coração. O Senhor já nos fez vencedor. O Senhor nos fez vencedor sobre o quê? Sobre tudo. Mas o tudo o quê? Porque individualmente a gente precisa lembrar que as nossas vidas têm muitas áreas, irmãos. E sabe o que nós precisamos fazer? De repente parar, ter um tempo de silêncio, para a gente meditar sobre a nossa própria vida e sobre onde nós queremos chegar. E a gente pode olhar para as nossas vidas, de repente anotar o que está parado há tanto tempo. Que muralha que foi essa que se levantou e eu nunca passei daqui? Estamos sabendo, Deus me fez vencedor sobre todas as coisas. Mas e nessa área? A gente às vezes precisa ser específico sobre áreas da nossa vida. E quando eu paro para fazer isso, eu estou abrindo gavetinhas para a palavra entrar. Porque quando nós olhamos o tudo, a gente fica o tudo e pronto. Mas e o seu ministério? Ele tem caminhado? Eu não sabia que eu tinha ministério. Pois pronto, começou a saber hoje.
Por isso ele está parado, porque você não sabia que tinha. Mas todos nós temos um ministério. E a sua família tem vivido bem? No padrão que você deseja, no padrão que o Senhor quer? A Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E às vezes você olha a sua família e vê tantas circunstâncias, tantas necessidades às vezes. E às vezes é você que não tem um recurso para recorrer, para socorrer. Opa, então uma área, eu preciso despertar para essa área. Se o povo da minha família, da minha casa, ou de algum lugar não crê, para viver uma vida diferente, eu vou ter uma vida superabundante só para eu socorrer eles. Para eu mostrar para eles que esse é o movimento do Senhor, para que eles não vivam daquele jeito. Não, mas eu quero só para mim mesmo. Não, as minhas contas estão pagas, os outros lá se viram. Isso não é o estilo de vida que Deus fez para mim e para você. O estilo de vida que Deus quer para mim e para você é que transborde ao ponto de alcançar outras pessoas. E às vezes nós podemos começar a nos mover com isso, com valores que já temos, com oportunidade que já temos para levantar alguém. É uma cesta básica que você decide fazer e leva lá no vizinho. O que é isso? É eu me movendo, porque eu vou levar um dia 1000 cestas básicas a alguém, ou a uma instituição, ou a uma cidade. O que é isso? Um estilo de vida por fé. A fé se move, a fé tem uma voz, a fé tem uma atitude. Talvez R$10 que você vai liberar não vai mudar a vida, mas vai mudando a minha, porque eu tenho uma ação de liberar 10, porque um dia eu quero liberar 100, eu quero liberar 1000. E o que é isso? Isso é fé. Um dia eu ouvi alguém falar a respeito de uma questão, e a pessoa trabalhou e resolveu a questão, e ele disse, mas é porque ele trabalhou. Sim, mas o trabalho é para quem crê. Ei, quem é que levanta 5 da manhã, 5h30, 6 horas, se organiza e vai trabalhar? É quem crê. Porque a fé, ela tem esse movimento. Por que é que eu estou levantando tão cedo? Porque eu creio que o Senhor quer me alcançar por meio do trabalho. Porque às vezes o conceito de fé que se tem é o conceito que eu não faço nada. Mas você viu que Deus disse a Josué, te entreguei. Aí ele vai dizer em seguida o que ele vai fazer. É uma parte do Senhor e uma parte dele, de Josué. Diga, é uma parte do Senhor e uma parte do William. Aí você diz seu nome. É um exercício. Ei, tem uma parte que é do Senhor, tem uma parte que é minha. Deus me entregou, agora eu vou me levantar e cercar essa muralha. Talvez as muralhas estão nos cercando. A gente fica triste, depressivo, abalados, porque elas nos cercaram. Mas o que Deus disse a Josué, cerque a muralha. É você que vai cercar. À medida que você vai cercando, e esse movimento fala sobre a fé, elas vão cair. Eu lembro de um dia, só para encerrar, há muitos anos isso, há mais de 10 anos, a gente foi chamado para atender uma ocorrência, e a gente chegou lá, era até na frente de um CAPS, né, aquelas instituições que tratam pessoas com problemas psicológicos. Quando nós chegamos lá, tinha um rapaz, ele já tinha sacudido o portão, já tinha jogado pedra, tentado entrar, ele já tinha feito um bocado de coisa lá. Aí quando nós chegamos, ele estava levantando um carro, pela porta do motorista, ele levantou um carro, ninguém me disse, eu vi. Eu disse, rapaz, o cara está levantando um carro quando a gente chegou. Aí o colega que estava atrás disse, William, rapaz, eu nunca pesei mais do que 74 quilos, irmãos, e o homem está levantando um carro. Eu digo, rapaz, como é que nós vamos dar conta? Eu disse, mas vamos cercar o homem. Irmãos, quando a gente desceu, ele disse, não, eu já vou me entregar. A gente precisa entender isso, que aquilo que é muito difícil, porque o homem estava levantando um carro, para a gente dar conta seria complicadíssimo. Mas a gente precisa pegar essas lições da nossa vida diária, e a gente começar a entender, eu vou cercar as circunstâncias. Eu vou me posicionar de uma forma que elas fiquem encurraladas, presas. Eu vou levantar dessa cama, dessa depressão, dessas circunstâncias, desses pesos que você tem carregado, aí o Senhor tem dito, não é para você carregar o peso,
Não é para você andar ansioso, a palavra vai nos dizer isso várias vezes. Porque o Senhor disponibiliza ferramentas, mas eu preciso crer e operar nisso. O Senhor deseja fazer coisas por meio da sua vida. Você precisa crer e dar as respostas. Essas respostas muitas vezes é a você mesmo. De que você pode, de que você consegue, de que há habilidades e ferramentas que Ele deu para você operar, e há uma capacidade para que você mesmo opere nisso. Não viva debaixo de opressão. O Senhor tem uma resposta para você. Ele tem um reforço para você. Quando Josué decide levantar a cabeça, está lá o reforço. Ele já tinha um exército, mas Deus mandou um reforço. A gente precisa ficar de fato com aquilo que a palavra diz. Corrija aquilo que você tem dito. O apóstolo Bud aqui dizia, não fale negativo. Quando alguém falava negativo perto dele, imediatamente ele corrigia. Às vezes nós precisamos começar a ser um pouco chatos. Porque nós não queremos ser chatos, a gente quer agradar todo mundo. E às vezes a pessoa está perto de você derramando 1001 coisas negativas. E aí você precisa dizer, a palavra diz isso. Você vai ficar continuando, você vai continuar vivendo dessa forma, falando essas coisas. A geladeira não tem nada. Pronto, você precisa corrigir. O mix está cheio, o atacadão está cheio. Eu mudando a minha voz, eu mudando as minhas palavras. E aí você vai começar a ver que coisas vão acontecer. E as coisas vão se render diante do seu posicionamento. Ao invés de você ficar com medo do lado de cá, você precisa saber, ele está com medo do lado de lá. Agora eu vou cercar, eu vou me posicionar. O Senhor já me entregou esse problema, está resolvido. Você pode ficar de pé. Você precisa decidir crer. Você precisa decidir ficar de pé para cercar aquilo que tem te cercado. Você e o Senhor são maioria. Dê respostas a você mesmo. Dê respostas ao Senhor. Dê respostas, crendo naquilo que a palavra diz. Não fomos chamados para viver uma vida comum. O seu ministério vai alcançar pessoas. Existem pessoas lá fora precisando de você. Existem pessoas lá fora precisando das verdades que você carrega. Você precisa conhecer sobre o seu ministério. Você precisa conhecer aquilo que a palavra diz, para você se mover sobre ela. Deus não te chamou para estar acomodado, sofrendo, abalado. Deus não te chamou apenas para estar com suas contas pagas. Deus não te chamou apenas para estar andando em saúde divina. Ele te chamou para proclamar isso. Aquele que está doente, Jesus disse, você vai impor as mãos sobre eles. Aqueles que estão aflitos, sobrecarregados, você vai se mover, como Jesus, em íntima compaixão, para alcançá-los, por meio de uma palavra. E o que é isso? É eu levantar de um banco. É eu levantar de uma vida escondida que ninguém nem sabe que eu creio na palavra. Mas eu decidi dar uma palavra a alguém. Na hora que eu encontrar um doente no meu trabalho, eu dizer aquilo que Marcos 16 está dizendo. E aí, se você crê, eu posso orar por você. É eu começar a me mover. Isso nos amadurece, isso nos faz crescer no Senhor, isso nos faz viver a prática da fé. A fé tem uma prática. Tiago fala sobre isso. Se você ficar só dizendo que crê, mas no dia a dia você mesmo sabe o seu comportamento diante do seu modo de falar para as circunstâncias. As circunstâncias falam. Como uma geladeira que eu citei aqui, como um armário, elas nos transmitem uma informação. Eu tenho ou eu não tenho. Quando você abre, há uma fala do armário, da geladeira, não é assim? E o que nós dizemos quando não tem? Porque quando não tem é que é a muralha.
Pai, muito obrigado, porque o Senhor me dá provisão. Obrigado por recursos chegando de todos os lados. Obrigado por portas abertas. Obrigado por uma oportunidade nova. O que é isso? É eu não dizer, não tem nada. Não, é eu decidir começar a me comportar como alguém que crê, chamando a existência, haja. Porque Deus nos habilitou a isso por meio da fé. É Ele dizendo, quando Ele nos entrega a fé, Ele está dizendo, eu estou entregando para você não viver uma vida comum, para você não ser sufocado pelas circunstâncias, mas você vai falar com elas. Tudo que diante de você te transmitir uma informação de falta, você deve dar uma resposta de provisão. Onde faltou, provisão. Provisão da parte do Senhor. Como vai ser? Eu não sei. Josué poderia questionar, que história é essa? Como é que vai ser isso? Eu cercar a muralha desse tamanho, os homens lá dentro, homens fortes, armados. Josué não questionou. Josué fez conforme a instrução. E o que é isso? Fé. A gente precisa ficar com essa postura de fé. Se a sua palavra diz, eu creio, e ponto final. Será se você pode falar com o Senhor agora? Será se você pode orar ao Senhor, falando sobre áreas da sua vida que você deseja ver mudanças? Na sua família, no seu trabalho, no seu ministério? Se eu só falar para você, você não vai conseguir. Mas você precisa desse tempo de exercício. Senhor, há tantos anos eu vivo assim, nunca vi mudança. 20 anos, 30 anos, 15 anos. Nessa área eu preciso ver mudanças. Eu queria que você mesmo falasse com o Senhor e orasse a Ele. E acima de tudo tomasse uma decisão no seu coração. Eu quero conhecer sobre isso. Eu quero saber qual é a sua instrução para o seu filho. O que eu devo fazer? Crendo que Ele já te entregou a solução. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado pela sua palavra, que é a verdade. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto, Senhor, crendo que o Senhor nos deu um estilo de vida para viver, crendo que esse estilo de vida se baseia na sua palavra, Pai. Nós não vamos viver a nossa vida calados, opressos, diante das circunstâncias e das muralhas, mas nós vamos falar contra elas, baseado naquilo que o Senhor nos inspirar, baseado naquilo que o Senhor nos ensinou a viver, Pai. Eu creio que cada um dos meus irmãos foram alcançados pela sua verdade e que eles entrem em um nível de prática e de devoção ao Senhor ao ponto de não abrirem mão disso, mas que eles cumpram fielmente a sua jornada em integridade, respondendo sobre uma vida de fé, uma vida que o Senhor nos entregou, uma capacidade que o Senhor nos dá todos os dias de darmos essas respostas, não serão anuladas por nós mesmos. Cresceremos, avançaremos e viveremos tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Queridos, praticando essa verdade em nome de Jesus.
Oi. Graças a Deus. Vocês foram alcançados, irmãos. Graças a Deus eu fui grandemente alcançado. Irmãos, eu não poderia encerrar essa ministração se eu não fizer o convite para você que ainda não conheceu a transformação, a melhor vida. Para você que está aí e que deseja ter um novo nascimento, porque isso é bíblico, a gente precisa provar do melhor do Senhor. E só nascendo de novo a gente consegue. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que deseja fazer do Senhor Jesus o Senhor e Salvador de sua vida. Há alguém que precisa conhecer um novo caminho, uma nova história, fazer do melhor para si. E você que está aí também, eu gostaria de saber se há alguém que por motivo qualquer deixou, a caminhada, o servir, e a gente também não se interessa em saber o porquê, mas eu te convido a se reconciliar com o Senhor, a você retornar para a tua casa e o teu caminho. Há alguém que deseja reconciliar com o Senhor nessa casa hoje? Se tiver, se aproxima com a gente. Jesus está de braços abertos para te amar. E eu pergunto também se há alguém nesta tarde se deseja ser batizado no Espírito Santo com evidência bíblica de falar em outras línguas. Há alguém? Uma casa cheia, graças a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de dores, de inflamação, de enfermidade, e que deseja uma oração para ser curado, porque imagino que a partir do momento que você entra ali e que busca a palavra, você já está curado, irmão. Mas se você deseja que a gente ore por você, venha até aqui na frente que a gente faz essa oração para você. Uma igreja plena, cheia da bênção e curada. Isso é maravilhoso. Agora eu pediria a vocês que sentassem um pouco. A gente está encerrando, mas eu gostaria de falar desse projeto maravilhoso que nasceu no coração do Senhor e chegou até nós, ao nosso pastor. E como o pastor é um homem obediente à palavra, e por necessidade, porque nossa igreja precisa caminhar, precisa crescer, precisa salvar mais vidas, mais famílias. Nós já estamos, nosso culto já está sendo dividido em 3 vezes, não é simplesmente à toa, é devido a espaço, e a gente precisa de espaço. E a gente está com esse projeto maravilhoso que vem de Deus, para que vidas sejam abençoadas. É o Projeto Farol. O Projeto Farol, gente, é um projeto grandioso. Nele vai acontecer não só a ministração de palavras, não só a presença de pessoas, mas projetos que vai transformar vidas, famílias. E a gente está aqui falando desse projeto, que a gente tem aqui o Pix do Projeto Farol. É uma conta diferente da conta da nossa igreja. Há essa conta e que você pode participar, entendeu? Pelo Pix, pelo cartão ou pela sua oferta em espécie, para que você possa colaborar. A nossa igreja precisa crescer, essa obra precisa andar e depende de nós. Só depende de nós. E eu conto com você, o Senhor conta com você. E eu creio que cada um, trazendo um pouco do que pode, vai ficar muito e vai nos ajudar a ampliar essa palavra, a levar essa palavra a lugares que precisa chegar.
Eu como missionário, porque me sinto missionário, fazendo parte da Secretaria de Missão, a gente evangeliza lugares que a palavra não entra. A gente teve na Zona Sul, teve na Zona Sudeste, há lugares que a palavra não vai, que não tem igreja, que pessoas têm medo de ir até lá, e a Secretaria de Missões vai. E através desse evangelismo a gente leva a palavra, e esse crescimento também vai chegar também através do Projeto Farol, porque é esse o projeto de Deus, é que a gente alcance essas pessoas, é para que pastores, mais ministros nasçam nesse projeto e possam alcançar essas vidas, amém? Então, se você quer colaborar, existe aí seu envelope aí nas cadeiras, procura o envelope, você que deseja fazer em espécie, e tem o Pix aqui do Projeto Farol, está aqui Teresina Aeroporto, @verbodavida.com, que vai pelo Banco do Brasil, está toda a informação. Você que está em casa pode participar dessa obra. O Senhor, que é maravilhoso e galardoador, poderá multiplicar teus bens, tua vida, tuas bênçãos, teus projetos, e você poderá provar do melhor dele, amém? Vamos orar para quem vai participar. Pai, obrigado por esta obra, Senhor, que é nascida no teu coração, Senhor. Esta obra que vem de ti, Senhor, e que o objetivo, Senhor, é crescer mais e mais, Pai, salvar essa cidade, esse estado, esta nação, através da tua palavra. Muitos verbos da vida vai nascer, muitos ensinos bíblicos desta maneira que a gente aprende, vai chegar a pessoas para que vejam a verdade através de nós. Nós que cremos e que praticamos essa ação com alegria. Vem com alegria, irmão, participar desse evento. Amém. Ser como Neemias, que a Deus Glória se a Deus. consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui. Vamos nos unir. Tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Em mim é maior do que o que no mundo está. Aleluia. Antes de ir, eu gostaria de fazer a indicação literária aqui para você, se abastecer desse assunto que foi dado. Aqui, Andando por Fé, de Kenneth Hagin, uma literatura muito rica. Você pode ter o que você diz, e seus cuidados que você pode ter com o que você fala, de Kenneth Hagin também. Cuidado com o que você fala, com o que você pensa, porque nós somos poderosos nisso, hein? A fé para remover montanhas, Kenneth Hagin também. Glória a Deus. Lembrando que o Verbo Shop, hoje, eu quero aqui desejar a todas as mulheres, um dia maravilhoso, já está chegando a noite, mas que vocês possam multiplicar a bênção do Senhor em vocês. E lembrem-se, mulher, vocês são mais fortes do que vocês pensam. Nós não seríamos nada, nós homens, sem vocês. Não seríamos nada. Vocês são muito mais fortes do que vocês pensam. Aleluia, estou de parabéns. E para isso, o Verbo Shop está com a promoção de 10% em cada literatura que tem lá dentro hoje, só para as mulheres, hein, cambada? Só para as mulheres. Lembram os visitantes que que eu falei que viria chamar vocês? A nossa equipe está ali atrás acenando para vocês, convidando vocês a chegarem até a sala VIP. E a pessoa que trouxe pode acompanhar para não deixar o visitante aí desfocado. Parabéns, obrigado. Obrigado. E temos também o Verbo Café com a cantina do departamento CVV, o departamento de criança, onde nossas crianças são abençoadamente, ricamente, elas são ensinadas. É um departamento maravilhoso. Quem tem seu filho sabe.
Meu Deus do céu. Vamos ajudar, vamos colaborar. Não vamos jantar em casa não, vamos lanchar hoje aqui e fazer essa fezinha, tá bom? Fiquem de pé para que a gente possa nos deslocar para casa. Eu desejo a todos uma semana rica de bênçãos, próspera, e que seus projetos, seus planos, seus desejos sejam todos realizados, alinhados à vontade do nosso Pai. Vão em paz, praticando essa palavra.